O fermento natural pode morar em temperatura fria na geladeira ou em temperatura ambiente. Existe uma diferença entre o fermento que mora na geladeira e o fermento que mora em temperatura ambiente. E é isso que eu vou te explicar agora. Anota aí. O fermento que mora na geladeira também é chamado de starter. S-T-A-R-T-R, tá? Starter. É uma palavra em inglês que significa a ignição, tá? É aquilo que vai dar a ignição em alguma coisa, tá? Como se fosse o catalisador, mas é a massa-mãe. Em português a gente chama ele de massa-mãe. Ele é o que eu também chamo de isca. Ele mora na geladeira, eu vou até te mostrar aqui, ó. Ele mora na geladeira, em um vidro, e o meu starter, ou seja, o meu fermento que mora na geladeira, tá aqui dentro, olha só. Eu tenho uma quantidade pequenininha dele aqui, que é o meu backup, que é a minha massa-mãe. E eu vou mostrar pra você a textura do starter, ó. É uma textura mais líquida, tá? Esse aqui tá até mais novinho, então ele não tá tão líquido ainda. Esse aqui é de ontem que eu coloquei aqui dentro. Mas ele, normalmente, o starter tem uma textura mais líquida, tá? Ele é velho, ele é inativo e ele normalmente é alimentado na mesma proporção ou então, pelo menos, sempre com a mesma farinha, tá bom? Então, se ele é de farinha branca, de uma marca tal, eu tento sempre alimentar o meu fermento com farinha branca da marca tal, sabendo que ele gosta da farinha. E ele pode formar uma camada líquida, que pode ficar até escura, que eu vou mostrar pra você, olha só. É o root, tá? Esse líquido aqui é um líquido que contém muito ácido. E olha como que a natureza é perfeita. O root é formado, ele indica que o seu fermento está com fome e ao mesmo tempo ele protege a galerinha do seu levain. Ele é uma barreira que mata tudo que tentar invadir, tá? Então, se o seu fermento está na geladeira há muito tempo, ele vai formar o root. O root é o que vai mostrar para você que ele está com fome, tá bom? Ele precisa ser alimentado e não é para você jogar fora. Você tem que só saber o que fazer com ele quando acontece isso. E aí, a gente tem a outra forma do fermento natural, que é o levain. Essa forma do fermento natural mora em temperatura ambiente, tá? Em inglês, ele é chamado de leaven ou fermento da massa, simplesmente em português. Ele é o fermento novo, é o fermento ativo e ele é o fermento natural que a gente usa na nossa massa de pão, tá bom? E olha só, ele pode ter a proporção modificada, você pode usar um tipo de farinha diferente do que você usa na massa-mãe, no starter, desde que você mantenha o starter como ele é originalmente, tá? E o fermento, ele é apropriado, o fermento levain, né, o fermento da massa, é apropriado para você fazer pães com ele, fazer massas com ele, poucas horas após a alimentação. Ele deve ser usado numa janela menor de tempo, tá? E idealmente enquanto ele é jovem, tá? E apresenta bolhas, tá? Com volume grande, que a gente fala que ele tá no pico de fermentação. Então você quer usar o levain enquanto ele é jovem, enquanto ele está bem ativo, tá bom? Então, esses são os pontos principais de diferenciação entre o fermento natural nos seus estados starter, isca, que mora na geladeira, ou levain, fermento da massa, que mora em temperatura ambiente.